Pare tudo e escute com atenção. Nem toda presença pode ser vista, e nem toda dor que você sente é realmente sua. Existem momentos em que o coração aperta sem explicação, em que a mente é invadida por pensamentos estranhos, negativos, como se uma nuvem escura passasse sobre o seu espírito. Há dias em que o corpo pesa, mas não é cansaço físico, é algo que parece drenar a sua energia por dentro. Chico Xavier alertava que muitas vezes o que sentimos não vem apenas de nós, mas também de influências espirituais que se aproximam silenciosamente. E o mais perigoso, elas se alimentam justamente da nossa distração, da nossa vibração desalinhada e das brechas emocionais que deixamos abertas. Se você já sentiu esse peso sem motivo, se já percebeu uma angústia que não sabe de onde veio, saiba que este momento é para você. Porque o que vamos conversar aqui pode mudar completamente a forma como você se protege espiritualmente. Chico Xavier dizia: a prece é um raio de luz que nenhum espírito sombrio consegue atravessar. E é sobre acender essa luz que vamos falar. Se você quer compreender como afastar de vez essas influências e aprender, pelos ensinamentos de Chico Xavier, a manter o seu campo espiritual limpo e protegido, já deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma revelação importante sobre esses temas que podem transformar a sua vida. Imagine que ao seu redor existe um campo de energia como um jardim invisível. Esse campo é nutrido pelo que você sente, pensa e fala. Quando esse jardim está cuidado, com pensamentos equilibrados, gratidão e fé, apenas presenças luminosas se aproximam. Mas quando ele está abandonado, com ressentimentos, mágoas, culpas e medos, ele se torna terreno fértil para energias densas e até mesmo para os chamados obsessores espirituais. Consciências em sofrimento que, por afinidade vibratória, se ligam a nós. Segundo Chico, muitos obsessores são espíritos que conhecemos em vidas passadas, com os quais temos dívidas ou mágoas antigas. Outros simplesmente se aproximam porque encontram em nós um padrão vibratório parecido com o deles. E aqui está a chave. Eles só permanecem se encontram alimento, e esse alimento é sempre emocional: raiva, tristeza profunda, rancor, orgulho ferido. O problema é que, na maioria das vezes, ignoramos esses sinais. Sentimos o peso, mas não investigamos a causa. E quanto mais ignoramos, mais força eles ganham. Mas Chico também nos lembra de uma verdade que muda tudo. Nenhuma força das trevas é maior do que a luz de Deus em nós. Quando nos conectamos sinceramente com o divino por meio da oração, quando elevamos nossa vibração, esses laços se desfazem. Por isso, antes de qualquer técnica, a primeira orientação de Chico é simples: ore com o coração. Não apenas repita palavras. Ele dizia que a oração é como uma chave vibracional, capaz de reorganizar todo o nosso campo espiritual. É por isso que, quando você ora com fé e clareza, vínculos invisíveis se rompem, presenças negativas se afastam e a luz ocupa o lugar que antes estava na sombra. Mas como reconhecer que você está sob influência espiritual negativa? Chico explicava que existem alguns sinais: pensamentos pesados que surgem do nada, sentimentos de raiva ou desânimo sem motivo, sensação de cansaço mesmo após o descanso, conflitos frequentes em casa, objetos que se perdem sem explicação, ou mesmo sonhos recorrentes com situações de medo. Ele dizia que o espírito obsessor se aproxima muitas vezes com extrema sutileza até que nos perceba vulneráveis o suficiente para se instalar. O primeiro passo é identificar essas manifestações e não normalizar. A partir daí, agir com firmeza, mas sem medo. Chico sempre reforçava: o medo é porta aberta, a fé é escudo fechado. O medo baixa a frequência, a fé eleva. Agora quero saber de você.
Já passou por alguma situação em que sentiu claramente um peso espiritual, como se algo estivesse sugando a sua energia? Conta aqui nos comentários como foi e, se puder, compartilhe como conseguiu superar. Seu relato pode ajudar outras pessoas que passam pela mesma experiência. Quando você decide não mais ser vítima dessas influências e se torna ativo na sua proteção espiritual, tudo começa a mudar. Chico dizia que a vigilância constante sobre os próprios pensamentos e sentimentos é o primeiro muro de defesa. Por isso, ele recomendava hábitos diários que fortalecem o campo espiritual. Leitura edificante, prece ao amanhecer e ao anoitecer, prática do perdão e vigilância sobre a palavra. E aqui está algo que poucos sabem. Segundo Chico, não é preciso ter mediunidade ostensiva para sentir ou afastar obsessores. Todos nós, sem exceção, temos um campo de energia e podemos aprender a limpá-lo e fortalecê-lo. E a oração é o instrumento mais simples e poderoso para isso. Não precisa ser longa nem formal. O importante é que seja verdadeira e direcionada a Deus, com a intenção clara de se alinhar à luz. Mas Chico também nos alertava que a oração sozinha não resolve se a nossa conduta continua alimentando as portas de entrada. É como limpar uma casa e logo depois trazer para dentro aquilo que suja novamente. Por isso ele dizia: a oração é o começo, mas a reforma íntima é a garantia. Quero que você guarde isso. Obsessores não têm poder sobre quem vigia a própria vibração e mantém o coração em paz. Eles podem até tentar se aproximar, mas não encontram onde se fixar. E é isso que vamos aprofundar no próximo bloco. Como blindar o seu campo espiritual de forma prática, segundo as orientações de Chico Xavier e seus mentores, para que a libertação que você conquista permaneça. Agora que você já compreendeu que a oração sincera é a chave inicial para romper laços com espíritos obsessores, é hora de entender como manter essa proteção ativa. Chico Xavier sempre nos lembrava de que a libertação espiritual não é um ato único, mas um processo contínuo. A influência negativa não volta porque é forte, dizia ele, mas porque encontra novamente a porta aberta. Por isso, a primeira grande lição que Chico nos deixou é que a vigilância deve ser constante. E aqui, vigilância não significa viver com medo, mas sim viver com consciência. É como cuidar de um jardim. Você retira as ervas daninhas, mas também precisa manter o solo saudável para que elas não voltem a crescer. O mesmo vale para o campo espiritual. Uma das orientações mais práticas de Chico para manter essa defesa é começar e terminar o dia com uma breve prece, agradecendo e pedindo proteção. Segundo ele, a prece da manhã funciona como um escudo para enfrentar o dia e a da noite, como uma limpeza das influências acumuladas. Emmanuel, seu mentor espiritual, reforçava: a prece matinal é como trancar a porta antes de sair. A prece noturna é como verificar se ela continua fechada antes de dormir. Mas a oração não é o único cuidado necessário. Chico enfatizava que o ambiente onde vivemos influencia diretamente o nosso estado vibracional. Uma casa desorganizada, com discussões frequentes, com conteúdo de baixa vibração sendo assistido ou ouvido, se torna um espaço propício para a presença de espíritos perturbados. Por isso, ele recomendava a harmonização do lar com pequenas atitudes. Músicas suaves, leituras edificantes, conversas construtivas, objetos e lembranças que tragam paz. E existe um ponto muito importante que Chico sempre destacava: a prática do perdão. Guardar mágoa ou ressentimento é como manter um quarto fechado e escuro dentro de nós. É nesse espaço que as influências negativas se instalam. Ao perdoar, mesmo que seja difícil, abrimos as janelas desse quarto e deixamos a luz entrar. Chico dizia que perdoar é libertar o outro e a si mesmo ao mesmo tempo. Outro cuidado essencial é com as palavras.
Chico nos alertava que a palavra tem força criadora e vibratória. Quando falamos com raiva, ironia ou maledicência, estamos moldando o ambiente à nossa volta com energia densa. Isso atrai companhias espirituais sintonizadas com esse padrão. O contrário também é verdadeiro. Palavras de bondade, gratidão e incentivo fortalecem a luz do ambiente e atraem boas presenças. Você pode estar se perguntando, mas e se mesmo cuidando da casa, orando e vigiando as palavras, eu ainda sentir a aproximação de um obsessor? Chico orientava a não reagir com desespero, mas sim com serenidade. Ele dizia: se a sombra se aproxima, não acenda outra sombra dentro de si, seja luz antes que ela toque você. Nesses momentos, retorne à oração imediatamente, pedindo clareza mental e paz de espírito. E aqui vai um ensinamento profundo que Chico recebia de seus mentores. Obsessores não se afastam apenas por imposição, mas principalmente por falta de afinidade. Isso significa que quanto mais cultivamos sentimentos elevados, menos compatibilidade existe com espíritos que vibram em padrões baixos. É como mudar a estação de rádio. Quem estava sintonizado no canal antigo simplesmente deixa de ouvir você. Agora, preciso da ajuda de vocês. Quais atitudes vocês acham que podem ser incorporadas no dia a dia para manter o campo espiritual limpo? Compartilhem suas ideias nos comentários. Juntos, podemos criar uma corrente de práticas positivas que inspire mais pessoas a viverem protegidas e em paz. Voltando às orientações de Chico, ele nos lembrava que existem momentos em que, mesmo fazendo a nossa parte, a influência persiste. Nesses casos, a recomendação é buscar auxílio em reuniões de oração, passes espirituais ou grupos de estudo do Evangelho. Ele dizia que a força de muitas preces unidas é como um farol que dissipa a neblina mais densa. E algo muito importante, Chico alertava para não confundirmos obsessão espiritual com todos os problemas que enfrentamos. Nem tudo é influência externa. Muitas vezes, estamos lidando apenas com nossas próprias dificuldades emocionais. No entanto, mesmo nesses casos, a oração e a reforma íntima ajudam, porque fortalecem a nossa resistência interna. Outro ponto pouco comentado, mas essencial, é o cuidado com os pensamentos repetitivos. Chico dizia que o pensamento é o cartão de visita da alma. Se você insiste em reviver mágoas, ofensas e medos, está enviando convites vibracionais para quem se alimenta disso. Por outro lado, quando escolhe conscientemente alimentar-se de pensamentos construtivos, está emitindo um chamado para espíritos benfeitores. E aqui entra um dos ensinamentos mais belos que Chico deixou. Os bons espíritos não invadem, eles esperam o chamado. Eles respeitam nosso livre-arbítrio e só se aproximam quando nossa vibração permite. É por isso que o trabalho de manter-se em sintonia com o bem é tão essencial. Por fim, Chico reforçava que a maior proteção não está em objetos físicos, amuletos ou rituais, mas na conduta diária. Ele dizia que o campo espiritual responde ao que você cultiva no coração. E, segundo ele, 3 virtudes são chaves para manter os obsessores afastados: humildade, paciência e perseverança no bem. Agora, vamos revelar técnicas mais avançadas, ensinadas por Chico Xavier, para situações de influência intensa, casos reais de libertação espiritual e, principalmente, como manter a constância na luz, mesmo quando o mundo lá fora tenta puxar você para baixo. Chegamos ao momento de aprofundar ainda mais o tema, trazendo técnicas espirituais que Chico Xavier recomendava para situações em que a influência de obsessores se mostra persistente. São práticas simples, mas de grande poder, quando feitas com sinceridade e constância. Chico sempre ensinava que em casos de opressão espiritual intensa, o primeiro passo é silenciar o coração. Ele dizia: o obsessor se alimenta do tumulto. Onde há calma verdadeira, ele perde o interesse.
Isso significa que, diante de provocações, conflitos ou pensamentos perturbadores, a melhor resposta é não reagir impulsivamente. Respire fundo, faça uma breve prece mental e mantenha a serenidade. Outra técnica muito usada por Chico era o Evangelho no lar. Uma vez por semana, reunir a família para a leitura e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, seguida de uma oração. Segundo ele, isso cria um campo vibratório tão elevado que não apenas afasta obsessores, mas também atrai mentores espirituais que passam a proteger aquele ambiente. Emmanuel explicava que cada lar que pratica o Evangelho se torna como um posto de luz na terra. Para aqueles momentos de ataque súbito, pensamentos intrusivos, sensação de angústia ou medo sem motivo, Chico ensinava a usar a prece relâmpago, uma oração curta, mas feita com toda a concentração, como Jesus, esteja comigo agora, ou Pai, ilumina minha mente e meu coração. O importante, dizia ele, não é a quantidade de palavras, mas a intensidade da entrega. Chico também valorizava muito a caridade como escudo espiritual. Ele dizia que o bem praticado é uma muralha invisível contra o mal. Ao ajudar alguém, mesmo que com um gesto simples, elevamos imediatamente nossa vibração e dificultamos qualquer sintonia com energias densas. Ele costumava afirmar que quem está ocupado em servir não tem tempo para ser atacado. Um caso real que Chico contava envolvia uma senhora que sofria de fortes crises de opressão espiritual. Ela relatava ouvir vozes acusatórias e sentir presenças pesadas à noite. Após orientação, começou a realizar o Evangelho no lar, praticar pequenas caridades diárias e manter orações pela madrugada quando acordava assustada. Em poucas semanas, as manifestações diminuíram e, depois de alguns meses, desapareceram. Chico dizia que isso acontecia porque ela havia mudado a frequência, fechando as portas que antes estavam abertas. Outra técnica avançada é a vigilância emocional, que vai além de simplesmente evitar pensamentos negativos. Trata-se de cultivar deliberadamente estados de gratidão, compaixão e paciência. Chico afirmava que o obsessor não consegue permanecer onde a gratidão é constante, pois essa vibração cria um campo de luz que dissolve laços espirituais de mágoa ou ressentimento. E aqui está um detalhe que muitos negligenciam. Chico orientava a orar também pelos obsessores. Parece contraintuitivo, mas é profundamente eficaz. Ele dizia: ore por quem lhe deseja mal, pois a luz que você envia a ele ilumina também o seu próprio caminho. Quando enviamos vibrações de paz a quem nos ataca, estamos cortando o ciclo de hostilidade que sustenta a ligação. É fundamental entender que, segundo Chico, obsessão não é apenas um fenômeno espiritual, mas também um fenômeno emocional. Enquanto alimentarmos sentimentos que vibram na mesma frequência do obsessor, ele encontrará afinidade e permanecerá. Por isso, o processo de libertação é ao mesmo tempo espiritual e psicológico. Agora que você já conhece essas técnicas, é hora de lembrar do maior conselho que Chico deixava: constância. Ele dizia que a proteção espiritual não é como um escudo que colocamos uma vez e pronto, mas como um fogo que precisa ser alimentado todos os dias. Sem manutenção, ele se apaga. Por isso, ao acordar, alinhe-se com o bem antes mesmo de se levantar. Ao deitar, limpe sua mente de preocupações desnecessárias e entregue-se à paz de Deus. Durante o dia, vigie suas palavras, suas reações e seu ambiente. E nunca se esqueça, você não está sozinho. Chico afirmava que todos nós temos mentores espirituais, mesmo que não os percebamos. Eles estão sempre prontos para ajudar, mas dependem do nosso chamado. Ao orar, você não apenas fala com Deus, mas também autoriza esses amigos invisíveis a agirem a seu favor. Hoje, você recebeu um conjunto poderoso de ensinamentos. Use-os. Experimente o Evangelho no lar,
pratique a caridade, mantenha a vigilância e ore com sinceridade. Se sentir a sombra se aproximar, não tema. Seja luz antes dela tocar você. E lembre-se das palavras de Chico Xavier. A paz que você busca no mundo começa no seu coração. Proteja-a, cultive-a, compartilhe-a. Agora, quero te convidar a fortalecer essa corrente de luz. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que possa estar passando por momentos de opressão espiritual. Na descrição, você vai encontrar links para obras de Chico Xavier que aprofundam esses ensinamentos e também o nosso Pix para apoiar a continuidade desse trabalho. Agradeço profundamente a todos os inscritos e apoiadores. Cada mensagem, cada gesto de carinho, cada compartilhamento é parte dessa missão de espalhar luz. E guarde esta mensagem final. Libertar-se de obsessores é mais do que afastar presenças negativas. É reencontrar-se com a sua essência, reconectar-se com Deus e viver em sintonia com o que é verdadeiramente seu. A paz, a luz e o amor. Até breve.